nós estamos fazendo uma série de exposições bíblicas com base no livro dos Juízes. E nós já expomos o capítulo 1 de Juízes e agora nós vamos ao capítulo 2 de Juízes. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2. Assim diz o Senhor: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, como juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamado Boquim, ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Boquim é pranto, lugar de choro. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Seres, ou Timnat-Eres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois de toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, os quais já não conseguiam resistir. Depois que Israel saía para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com os outros deuses e os adoraram. Ao contrário de seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos. Enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores dos seus caminhos, dos seus antepassados, seguindo os outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusaram-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz aos seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem. Não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Estas são as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã.
Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera a seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os jeveus, os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses dele. Vamos orar. Senhor, tua palavra foi lida, o Senhor já nos falou por meio dessa palavra. Agora, Senhor, te suplicamos que a tua palavra lida, a tua palavra anunciada, possa ser exposta diante de nós, possa ser aplicada aos nossos contextos de vida, às nossas histórias. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Quero que você note um detalhe, e eu vou apontar para 3 detalhes nessa grande leitura que nós fizemos. O primeiro detalhe é a ênfase na figura divina do anjo. Depois nós vamos nos dedicar a entender esse ato de prestar culto aos ídolos, e depois vamos observar o ciclo de juízes que o Senhor está apresentando nesse texto. Então, no primeiro aspecto, eu quero que você note, logo no início do capítulo 2, quem é o personagem que é apresentado para nós. Olha para a tua Bíblia, quem é que está sendo apresentado? O anjo do Senhor. Agora vamos voltar lá para o capítulo 1. Como é que começa o capítulo 1? O capítulo 1 começa com os israelitas perguntando ao Senhor. E aqui a gente tem, no capítulo 2, o anjo do Senhor. E se você olhar lá no capítulo 3, a parte que nós não lemos, você vai ler o capítulo 3, versículo 10, e vai ter escrito o seguinte: o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele quem? Otoniel, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que ele libertou Israel, que foi à guerra. O Senhor entregou, e aí, um rei da Mesopotâmia. Então, veja, primeiro capítulo, eu tenho o próprio Deus falando. No segundo capítulo, eu tenho o anjo do Senhor falando. E no terceiro capítulo, eu tenho o Espírito do Senhor. Já no início, nos 3 primeiros capítulos de Juízes, 3 figuras divinas são apresentadas para nós. O próprio Deus, um anjo que fala com a autoridade de Deus, e se você olhar, o anjo disse: tirei vocês. O anjo, ele subiu de Gilgal a Boquim, e ele diz: tirei vocês do Egito. Veja como o anjo, ele fala com a autoridade de Deus. A palavra anjo no hebraico tem a ver com mensageiro. Ele é o mensageiro de Deus, e ele é aquele que traz uma palavra que é tal como Deus falando: eu tirei vocês, eu fiz um juramento com seus antepassados, eu fiz uma aliança. Essas são as 3 figuras divinas que aparecem no livro dos Juízes, e só vai aparecer aqui e não mais. Nós não vamos ver ao longo do livro de Juízes a repetição dessas 3 figuras divinas: Deus, o anjo e o Espírito do Senhor. O Senhor, o anjo do Senhor e o Espírito do Senhor. Mas agora eu quero, se na semana passada a gente viu que Israel se desviou porque não ouviu o Senhor, Yahvé, agora a gente vai perceber que ele manda o seu mensageiro, e Israel não ouve a voz do seu mensageiro. O mensageiro diz: preste atenção, Israel, vocês se desviaram, vocês não cumpriram os mandamentos, vocês se afastaram. Esse anjo, ele vem com autoridade, e a palavra dele é tão forte, que aquele lugar onde o anjo aparece é chamado de Boquim, o lugar do choro, o lugar da tristeza, o lugar do pranto. É lugar do pranto porque no final das contas, o povo percebe onde foi que eles chegaram, o nível de vida que eles tomaram. Ora,
foi necessário que o próprio anjo do Senhor viesse. E se você for um leitor atento da Bíblia, você vai perceber que Deus sempre envia um seu anjo. Um dos momentos que ele envia seu anjo foi para frear a mão de Abraão antes que ele matasse o seu filho. A gente tem o anjo do Senhor lutando com o enganador, que depois passa a ser pai de uma grande nação. Agora nós nos deparamos, a gente vê o anjo do Senhor na sarça ardente. A gente vê o anjo do Senhor guiando o povo de Israel na saída do Egito. E agora nós vemos o anjo do Senhor anunciando que aquele povo se desviou do caminho que o Senhor havia planejado. E como é que, se você está lembrado do último sermão, você vai lembrar o porquê desse povo ter saído, ter se desviado? A ordem de Deus era clara: vocês não podem, vocês não devem deixar alguns povos existir dentro da terra prometida, porque se vocês deixassem esses povos dentro da terra prometida, esses povos seriam uma armadilha, esses povos, a adoração deles se tornaria na idolatria de vocês. Mas esse povo não quis afastar, esse povo não quis, esse povo achou que podia controlar. Quando a orientação de Deus era clara, é necessário afastar. E eu falei para vocês no nosso último sermão, que isso aqui não é uma batalha por território, é uma batalha espiritual. Por que uma batalha espiritual? Porque esses ídolos representam o pecado. E vocês vão perceber, quando eu entrar no segundo ponto desse sermão, o quanto de pecado essa idolatria representava. Então o anjo do Senhor, ele vem para dizer: vocês, povo de Israel, preferiram adorar o Senhor, adorar outros ídolos ao invés do Senhor. Esse anjo, ele vem como uma repreensão. Aí eu pergunto para você: você acha que Deus precisa mandar, Deus tem a obrigação de mandar um anjo para repreender o povo? Não, isso é uma expressão da misericórdia de Deus. Deus envia mensageiros porque nos ama. Deus envia mensageiros porque Ele se preocupa com o rumo da vida que nós estamos conduzindo. Deus não tem a obrigação de chegar para você e dizer assim: meu irmão, minha irmã, não vá por esse caminho, não. Deus não tem essa obrigação, mas ainda assim Ele faz. E Ele faz isso porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. É um Deus misericordioso que envia o seu arauto para dizer: olha, esse caminho que você está indo não é um caminho de paz, é um caminho de morte. Um dos teólogos reformados, chamado Joel Bick, ele faz uma observação que eu nunca tinha notado. Ele diz o seguinte: o anjo do Senhor, ele aparece no Antigo Testamento em vários momentos, mas no Novo Testamento ele vai aparecer para anunciar o nascimento do Messias, e depois você não vê mais o anjo do Senhor. E aí a ideia que ele traz é que o anjo do Senhor, ele tinha autoridade divina para falar sobre o que Deus queria, falar por Deus. No Novo Testamento, Jesus Cristo é aquele que tem autoridade para falar por Deus. E nós somos o povo que vive debaixo dessa mensagem. Deus já enviou o seu mensageiro divino, Jesus Cristo, para nos guiar o caminho. E aí diante de nós existe uma realidade: a gente vai preferir guiar a nossa vida por desobediência, ou a gente quer, no final das contas, ouvir a mensagem do Senhor? A gente vai tentar guiar a nossa vida a partir dos mandamentos do Senhor, ou a gente vai viver por desobediência? O anjo do Senhor, o mensageiro de Deus foi enviado, Jesus Cristo foi enviado. A questão é, como você vai conduzir a sua vida? Se você vai conduzir obedecendo ao mensageiro e à sua mensagem, ou você vai desobedecer a essa mensagem? Mas no final das contas, a desobediência vai levar à idolatria. Deus é um Deus de alianças, de pactos. O Senhor Deus fez uma aliança com vocês, no dia em que Ele chegou para vocês e tirou vocês da lama do pecado, e trouxe para junto dEle. E quando Ele tirou vocês da lama do pecado, e trouxe para junto dEle, Ele fez uma aliança, Ele batizou vocês. Essa aliança precisa ser preservada. Não dá para a gente dizer que é povo de Deus, se a gente não obedece os mandamentos de Deus. Não dá para dizer que a gente é
filho de Deus, se a gente não escuta a mensagem de Deus, ser cristão tem a ver com ser um agente que obedece os mandamentos. Ser cristão tem a ver com um povo que atenta para o que a palavra diz e segue essa caminhada. Mas o desafio é que tem muitas vozes gritando, e isso me remete ao segundo ponto, porque dentro do cenário do povo de Israel, haviam várias vozes que gritavam diante do povo. Essas vozes eram os ídolos e os povos que adoravam os ídolos. Veja só, na leitura que nós fizemos, nós temos todo um relato de israelitas que se desviam do Senhor, que choram diante do Senhor, e isso deve ser o movimento da sua vida. Se você percebe que você não está caminhando no caminho do Senhor, se arrependa, porque diante do anúncio do anjo, ocorreu o arrependimento. Boquinha é o sinal do arrependimento. Então, se você percebe, olha, eu não estou caminhando diante da mensagem, a direção é o arrependimento. Mas existe um outro grupo que não se arrependeu, que preferiu adorar a ídolos. E aí diz que o povo adorou a Baalins, construiu ídolos, adorou a Baal e a Astarote. A começar daqui, até o final dos Juízes, sabe o que é que grita? É o silêncio dos sacerdotes. Você não vê os sacerdotes se levantando para falar contra essa idolatria. Deus fala, o anjo fala, os juízes falam, mas os sacerdotes não falam. O que faz com que a gente entenda que o grupo dos sacerdotes não estavam fazendo o seu trabalho, eles não estavam atentando para apontar que o povo estava adorando outros deuses. Para muitos desses sacerdotes era mais cômodo não falar da ferida da idolatria e manter a sua posição, manter o lugar onde eles estão, o conforto. Mas não deve ser assim. Quando a idolatria acontece, precisamos olhar e atentar para essa idolatria. E é para isso que eu chamo você nesse segundo momento dessa exposição. O primeiro ídolo que esse povo adora é Baal. Baal, a tradução do nome dele é Senhor. Senhor. Baal é Senhor. Quando o povo adorava a Baal, automaticamente isso os distanciava do Senhor Deus, porque Baal exigia que quando você adorava ele era o Senhor da sua vida, ele mandava em você. E sabe qual era a outra expressão, o outro sinônimo do nome Baal? Marido. Quem adorava a Baal se casava com Baal e tinha que estabelecer uma relação de esposo e esposa. Isso é muito doloroso para Deus, porque Deus sempre entendeu Israel como a sua nação, como a sua noiva. Então é complicado quando Israel abraça um outro Senhor, quando Israel diz que Baal é o Senhor. E sabe qual é a proposta de Baal? Se você me adorar, se você disser que eu sou o seu Senhor, suas propriedades, suas terras serão férteis, suas terras produzirão muitos frutos. E você sabe como é que Baal exigia esse sacrifício por fertilidade? A entrega de recém-nascidos. Recém-nascidos eram mortos. E aí Baal era um deus que era utilizado pelos governantes das terras gentílicas, das terras que não adoravam a Deus, como uma ferramenta de controle. Baal não gostou, então vamos matar os seus filhos. Então o povo não queria que Baal ficasse com raiva, porque se Baal ficasse com raiva, recém-nascidos iriam morrer.
Então, Baal exercia um papel de controle dentro dos povos, e os governantes usavam a figura de Baal para controlar as nações, as quais eles governavam. Os reis usavam a figura de Baal para governar. Baal era o Senhor. Para adorar Baal, você tinha que negar que qualquer outro era o seu Senhor, e você tinha que sacrificar um filho recém-nascido para a adoração dele. Sabe outra característica de Baal, quando ele era adorado junto com a sua deusa consorte, que era Astarote? Quando Baal era adorado junto com Astarote, isso se tornava uma grande tentação para o povo de Israel. Sabe qual era a tentação? Porque, por exemplo, as mulheres moabitas, as que eram devotas de Baal, elas ofereciam sexo como uma forma de adoração aos deuses. Astarote era a deusa da sexualidade. Então, imagina, eu fiquei pensando, quando eu fui lendo a narrativa, que se o marido quisesse trair a esposa, ele dizia assim: vou fazer um sacrifício a Astarote. E aí ele ia lá e fazia o seu sacrifício, traía a esposa, porque não tinha problema trair se eu fosse fazer um sacrifício para Astarote. O sexo era encarado como algo banal, algo que diminuía o ser humano a um objeto. A Astarote, ela foi ganhando vários nomes ao longo da história: deusa Vênus, Afrodite. E festas eram feitas para a exaltação dessa deusa. E nessas adorações a essas deusas, o sexo era algo banal. Deus, ele cria o sexo como algo maravilhoso. Mas quando o sexo se torna algo objetificado, quando a pornografia toma o lugar do sexo, esse povo começava a adorar Astarote, a deusa do amor. E ela não era só a deusa do amor, era a deusa da guerra. Então, os soldados que queriam vencer batalhas iam lá e tinham relações sexuais com as sacerdotisas ou as devotas de Baal e de Astarote. E aí você pode lembrar lá o que Sansão fez no livro. Teve relações com uma mulher que não era judia. Então, perceba, esses deuses diziam que o povo deveria entendê-lo como seu Senhor. Esses deuses encaravam o sexo como pornografia, como sexualização. Aí agora, isso era Israel, tá? Vamos olhar para a gente hoje. A gente não dá nome de Baal, e a gente não dá nome de Astarote. Mas quando a gente vai tomar uma atitude, e a gente não pensa que nós temos um Senhor, e nós tomamos atitude com base no Senhor do nosso coração, no Senhor desse tempo, nas influências culturais da nossa época, nós estamos, no final das contas, sendo adoradores de Baal. Porque o nosso Deus, ele tem parâmetros de vida. Ele tem parâmetros de vida. Se você olha para a Sagrada Escritura, se você olha para os mandamentos de Deus, Ele conduz a nossa vida da melhor forma possível. Aquele que ouve e que se dedica aos mandamentos é como uma árvore plantada junto à corrente de água que dá fruto. Mas tem gente que não quer. Tem gente que prefere ouvir outras vozes. Eu estou dentro de um casamento, então você vai ouvir a Bíblia para guiar o seu casamento, ou você vai ouvir aquele youtuber da internet? Uma vez, esses dias eu estava vendo, por exemplo, essas influenciadores e influenciadoras. Aí teve uma influenciadora, né, e tem outros, que disse assim: olha, eu estava lá numa igreja, por sinal, igreja presbiteriana, e aí eu não tinha espaço. O pastor não me dava espaço, o conselho não me dava espaço, os diáconos não me dava, a SAF não me dava espaço.
Aí eu abri aqui esse canal no YouTube para falar o que eu quero. Aí você vê, por que será que a pessoa não tem espaço na igreja dela? Mas nesse mundo que a gente vive, quem não tem espaço, a pessoa se torna um desconhecido aqui, mas a internet dá uma visibilidade. E essas pessoas passam a guiar a vida dos outros, dizendo o que é que você tem que vestir, o que é que você tem que usar, a forma como você tem que pensar. E eu acho que muitos cristãos consomem mais essas influências do que a Bíblia. Tem gente que não olha para a Bíblia para ver como guia a sua vida, mas quer guiar a sua vida pelas influências, pelos influenciadores, mas não olha para a Bíblia. Eu estou com um problema com a minha sogra. Deixa eu ver aqui o youtuber que fala sobre a sogra. Eu não estou dizendo que é ruim, mas se essa pessoa não tem a palavra de Deus, se ela não fundamenta aquilo que ela diz na Escritura, você está ouvindo vozes e fazendo daquela voz o seu Senhor. Esse é o risco da gente abraçar coisas como sendo senhores da nossa vida, da sua vida. Pastor, mas esse mundo que eu vivo, dentro dessa realidade que eu estou vivendo, todo mundo faz assim. Aqui no meu trabalho, todo mundo faz assim, pastor. Todo mundo faz assim. Se todo mundo faz assim, e o que todo mundo faz não está baseado no Senhor, desculpe, você fez de todo mundo o seu Senhor. Então, veja como é possível Baal e a adoração a Baal se tornar uma realidade no nosso tempo. Agora vamos para Astarote. Astarote que torna os seus adoradores como objetos sexuais, como seres sexuais e não como pessoas, como indivíduos. Às vezes a forma como a gente se veste. Por que será que homens e mulheres, eu não estou falando só de mulher não, de homens e mulheres. Quando você bota uma roupa, você quer que as pessoas vejam as curvas do seu corpo, a forma como você malha, ou você está preocupado com aquilo, ou se vestir da forma que glorifica a Deus e não glorifica a você? Os adoradores e adoradoras de Astarote queriam chamar a atenção para si, para os seus corpos. E nós devemos vestir-nos, por exemplo, de forma a glorificar o Senhor. Eu não estou falando que a gente tem que colocar, os homens têm que se esconder e as mulheres têm que viver burca. Eu não estou nesse nível não, gente, por favor. Eu estou falando que a gente quando nós vamos nos vestir, precisamos pensar: eu estou glorificando o meu corpo ou estou glorificando o Senhor? Porque se eu glorifico o meu corpo, que diferença faz da adoração a Astarote? Quem é aquele que guia e orienta a sua sexualidade? O seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa? Infelizmente, alguns estudos têm apontado que no nosso tempo, muitos jovens têm vivido uma tristeza muito grande na sua sexualidade, porque consumiram tanta pornografia, que a relação sexual com a sua esposa, escuta só, perdeu a graça, porque ela consumiu tanta pornografia, que aquilo ali que o casal experimenta é pouca coisa, quando na verdade a perspectiva de Deus do sexo é uma perspectiva de um jovem, de uma jovem que se guarda, que preserva a sua virgindade, até o dia do seu casamento. Meninos da UPA, preservem a sua virgindade. Meninas, preservem a sua virgindade. Porque esse é o ideal de Deus, que o sexo deva ser vivido dentro de um casamento. Esse relacionamento de intimidade é só quando você casar.
Às vezes a gente tem que criar nossos filhos, com os nossos filhos desejando casar e não ter sexo. Os nossos filhos têm que desejar casar e não ter sexo, e não apenas satisfazer uma vontade. A gente passou agora recentemente pela época do carnaval, essa festa que tem raízes em Astarote, em Afrodite, na liberdade, nos prazeres sexuais. Ora, quando eu prefiro estar no carnaval, dentro de blocos, eu estou me afastando do Senhor, porque esse não é o objetivo dele. Eu desafio aos irmãos, ao invés de ir para um bloquinho, para uma festa de carnaval, a orar, a ler a Bíblia. Naquele momento a gente não teve culto, mas eu fiquei sabendo que teve irmãos se reuniram em casa e foram orar juntos. É isso, essa é a ideia. Mas carnaval não tem nada a ver com o que a gente experimenta. Carnaval é prestar culto a Astarote, estar ali, dar audiência. Eu fiquei até feliz esses dias que saiu o resultado a Rede Globo, né? Não tem aquela transmissão do carnaval, né? Transmissão do carnaval, aí vai todo aquele cortejo. Aí disse que eles só conseguiram vender o primeiro lote para os patrocinadores, não conseguiram vender o segundo lote, porque os patrocinadores não quiseram investir mais um ano. E alguns especialistas têm dito que essa transmissão do carnaval está acabando, porque não é mais uma coisa que os jovens, os adolescentes animam, ver aquele cortejo demorado, não sei o que, cada carro ali passando. Só que eles estão se desviando do carnaval. Mas eu não sei se é notícia boa, porque aí tem o TikTok, onde as danças sexualizam e objetificam as mulheres. Tem o Instagram, que pessoas vivem querendo mostrar os seus corpos. E aí? Isso é adoração a Astarote. Deus, ele cria, e é interessante a gente perceber como Deus ele vai criando o Jardim do Éden. Quando ele cria o Jardim do Éden, ele cria o Jardim do Éden quase como se fosse um templo. E nesse templo, ele coloca a sua imagem e semelhança, que é o ser humano. Por isso que Deus não aceita a construção de nenhuma imagem, porque ele já colocou a sua imagem e semelhança, que são os seres humanos, homens e mulheres. Então, quando eu trato o ser humano menos do que o que Deus desejou, eu estou tratando o ser humano como objeto. Mulheres têm que ser respeitadas, homens têm que ser honrados. Não há espaço para tratar aquele outro menos do que Deus fez, porque ali está a imagem dele. Israel preferiu cultuar a Baal e a Astarote, e diante de nós estão essas vozes. A que voz vai ecoar no seu coração? Você vai continuar achando que pornografia é normal, pedofilia é normal, prostituição é trabalho? Você vai continuar achando isso? Você vai continuar, sempre que você for tomar uma decisão, você vai consultar tudo, menos a Sagrada Escritura? O chamado de Deus é para a gente ouvir o anjo do Senhor. E a gente vai para o terceiro e último ponto, porque se Israel se desviou, a gente entra no que nós chamamos de o ciclo do arrependimento. Eu sei que você deve estar com sua Bíblia aberta, verifique aí o versículo 13. Versículo 13 ele diz: abandonaram o Senhor e prestaram culto aos Baalins, aos Astarote. Aí o que acontece? A ira de Deus se assenta contra o povo, Deus fica chateado com o povo, a ira de Deus vem diante do povo, aí o povo vai para a batalha. Deus usa aqueles povos para derrotar, o povo fica triste, porque é derrubado. Então o Senhor
levanta juízes. No tempo em que os juízes estão, o povo obedece a Deus. Mas logo depois que o juiz morre, eu estou caminhando aqui, só citando, já estou no 17. Quando o juiz está, eles ouvem os juízes. Mas quando não tem juiz, o povo se prostitui e adora outros deuses. E aí a ira de Deus se levanta, o povo vai para a batalha, o povo perde a batalha, Deus levanta um juiz, o povo ouve o juiz, quando o juiz morre, o povo volta. Esse é o ciclo que está acontecendo. E você vai dizer, por que Deus fez isso com esse povo? A resposta o próprio Deus dá. Deixou para pôr à prova, capítulo 3, versículo 1, deixou para pôr à prova os israelitas, que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã, fez isso apenas para treinar nas guerras os descendentes israelitas, pois não tinham tido experiência anterior em combate. Aí o versículo 5, os israelitas viviam entre os cananeus, hititas, refugeus, entregaram suas filhas. Versículo 4, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Esse é o sentido desse círculo que está repetindo. Deus quer obediência. A provação tem como objetivo gerar no coração do povo obediência. Deus quer fazer uma nação que é seu povo. Deus quer uma comunidade da aliança, uma nação fiel. E por isso Ele prova esse povo, buscando criar nesse povo a obediência a Ele e criar uma nação de gente fiel. Aí você fala assim, hoje isso pode acontecer com você. Você está vivendo sua vida, aí você começa a dar ouvidos a outros senhores, a outras vozes, você cria o seu filho com base em outras vozes que não a do Senhor, você conduz seu casamento com base em outras vozes que não a do Senhor, você trabalha ouvindo outras vozes que não a do Senhor. Aí o que acontece? Você é demitido, seus filhos se desviam, ou seu casamento entra num declínio, você perde a batalha. Aí o Senhor vai e levanta o seu mensageiro para te trazer de volta para Ele. No final das contas, Deus sempre trazia o juiz e fazia com que o povo ganhasse as batalhas. Isso é uma expressão da misericórdia de Deus. Isso se completa em Jesus Cristo. A gente pode passar por momentos de distância do Senhor, momentos em que nós não ouvimos a voz do Senhor, como aconteceu com esse povo. Eu posso me distanciar do Senhor, mas o Senhor vai me trazer, me arrastar para junto dEle, por meio do seu libertador. Juiz tem como outra tradução libertador, e o libertador do Senhor é Jesus Cristo, que quer te libertar do pecado, do domínio dos ídolos, dessas vozes que querem te distanciar do Senhor. Jesus Cristo é o libertador da sua vida. Pode ser que você esteja nesse círculo, mas o final desse círculo é que o libertador do Senhor vem. Ele vem para te libertar, Ele vem para te tirar da idolatria, Ele vem para te libertar desse pecado, dessa amarra, dessa voz que não é a voz dEle, e te trazer para você ser uma nação santa, fazer parte de um povo que é comunidade da aliança. Essa é a certeza que Ele deixa na palavra, essa é a certeza para a minha vida, para a sua vida. O Senhor manda o libertador, apesar dos nossos pecados. Esse é o nosso Deus. Vamos cantar em exaltação ao nome dEle?